Êxodo 32. O bezerro de ouro. Êxodo 32 versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32 versículo 2. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Êxodo 32 versículo 3. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Êxodo 32 versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32 versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Êxodo 32 versículo 6. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Êxodo 32 versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Êxodo 32 versículo 8. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32 versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Êxodo 32 versículo 10. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Êxodo 32 versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Êxodo 32 versículo 12. Por que diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Êxodo 32 versículo 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Êxodo 32 versículo 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Êxodo 32 versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Êxodo 32 versículo 16. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Êxodo 32 versículo 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Êxodo 32 versículo 18. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Êxodo 32 versículo 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Êxodo 32 versículo 20. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Êxodo 32 versículo 21. E perguntou Arão: Que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Êxodo 32 versículo 22. Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Êxodo 32 versículo 23. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam,
pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Êxodo 32 versículo 24. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Êxodo 32 versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Êxodo 32 versículo 26. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Êxodo 32 versículo 27. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Êxodo 32 versículo 28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Êxodo 32 versículo 29. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Êxodo 32 versículo 30. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Êxodo 32 versículo 31. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Êxodo 32 versículo 32. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo 32 versículo 33. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32 versículo 34. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Êxodo 32 versículo 35. E o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.